Espero que vocês estejam me escutando bem. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aí da equipe de Gringotts, no servidor da ROG. Hoje a gente vai estar vendo sobre estruturas de dados, variáveis de uma maneira geral. É muito importante a gente ter uma noção disso, porque é por aí mais ou menos que a gente vai armazenar as nossas informações na nossa memória RAM do computador. E é assim que a gente vai conseguir ter um dinamismo maior nos nossos programas, né? Esse assunto de variáveis ele é tratado geralmente de uma maneira bem mais simples, bem mais complexa, mas na verdade ele é bem simples, né? Tanto é que eu vou, por conta da gente estar usando Python e não outras linguagens um pouco mais complicadas, eu vou poder me focar um pouco mais no que cada um desses tipos de variáveis fazem, né? E não tanto na parte da execução, porque Python é muito simples, depois vocês podem estar aprendendo em outras linguagens, né? Por isso que eu pedi, inclusive, para vocês instalarem Python, vocês vão ver aqui, python.org, né? Vão vir aqui em Downloads, vão baixar o Python, e aí, se vocês vierem aqui, né, no terminal de vocês lá no Windows ou no Linux, tanto faz. Eu estou usando Linux agora, mas vocês podem vir aqui no Windows também, digitar Python 3, Python 3 version, e aí vai aparecer aqui, né, a versão do meu Python, que é a 3.85. Né? E é imprescindível vocês terem o Python instalado na máquina de vocês. No Linux já vem nativamente. Eu estou usando o Linux agora, eu nem tive que instalar o meu Python. Mas no Windows é preciso instalar, é super fácil, é só ir lá, botar next, 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 marca o path lá e já era, tá? Agora vamos começando aqui a aula, lembrando que já isso aqui vai ficar gravado, tá? Eu vou postar no YouTube depois. Eu acho que é interessante só para vocês conseguirem tirar dúvidas, né? Sim, hoje vocês vão aprender a hackear a NAS e travar Zap. Vamos lá então. Primeiramente, discord.gg/rog, uma homenagem ao nosso founder, Hell, Não tenho foto do Natan, por isso ele não está aqui também. Mas é só uma breve homenagem aí a um cara tão especial pra gente, né? Inicialmente, a gente tem que se fazer uma pergunta para saber lidar com as nossas variáveis. Como a gente vai estocar informação no nosso programa e como funciona a memória RAM, porque é nela que a gente vai estocar. Vocês já devem ter ouvido falar de um sistema numérico chamado hexadecimal. O sistema hexadecimal é o sistema numérico que se refere aos endereçamentos da memória. Então, por exemplo, o endereço 0, ele vai lá, ele vai ter, né, o nome, como se fosse, por exemplo, a rua que vocês moram, vai ter um endereço hexadecimal, por exemplo, 0xFF00. Vocês vão lá, vão ver esse endereço e aí seria mais ou menos dizer, eu moro no Jardim Paulista, sabe? Número 405, entende? Seria basicamente isso, tá? Lembrando que aqui está dando um exemplo de uma variável de 8 bits. Lembrando que é muito importante vocês terem noção também de o que é um bit, o que é um byte, tá? Um byte ele é composto por 8 bits. Um bit é a nossa unidade mínima em computação. Um bit, vocês já devem ter visto que é joguinho 8 bits, joguinho 16 bits. Pois é, então. O bit, ele é uma forma, né, de armazenar informação que é binária. Por isso que a gente chama de bit. Como é que funciona? Ele pode estar desligado ou ligado. Então, sempre que vocês virem alguém falando de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 em computação, é por conta disso. É por conta dos bits, tá? É muito simples, não é difícil, tá? E aí a gente vai estar utilizando esses endereços, né, da memória RAM, que é uma maneira mais simples de organizar ela, para
para colocar as nossas informações, como se fosse uma gaveta, sabe? É para isso que serve. Ah, e aí a gente tem os tipos de variáveis. A gente tem as variáveis de texto e numéricas. Eu até errei aqui, peço perdão. Ah, não, não, tá certo. Nas nossas variáveis de texto, a gente tem as variáveis do tipo char, que são caractere, tá? E string, que são do tipo texto. Apaguem da mente de vocês texto. A gente sempre fala string e não texto, né? A partir de agora, as coisas vão ser em inglês, gente. Se vocês não sabem inglês, vocês vão ter que aprender. E não tem jeito. Beleza? Depois disso, nas nossas variáveis numéricas, a gente tem int e float. O que é o int? Inteiro, número sem vírgula, beleza, é isso. Tanto negativo quanto positivo. Float são números com vírgula, né? Existem outros tipos de números, tá? Eu não estou abordando aqui. Porque, num primeiro momento, isso não é importante, tá? A gente vai ver isso depois, com certeza. Mas no primeiro momento isso é completamente irrelevante, tá? E aí depois a gente tem as nossas estruturas de dados básicas, que são as listas, as filas, as pilhas e as árvores. E aqui é muito importante vocês terem uma distinção, vocês conseguirem perceber qual que é a diferença entre cada uma delas. As listas, elas não têm regra. É basicamente assim. Eu posso pegar, colocar uma coisa tanto no primeiro lugar dela, quanto no último, quanto no meio. Não é tipo uma fila, né? Que na fila só existe um tipo de fila, gente. Assim, claro que existem filas com prioridades aqui, né? Tipo, sei lá, tem uma pessoa que é deficiente, ela tem prioridade na fila. E nos sistemas operacionais funciona assim também. Mas, de maneira geral, como é que funciona uma fila? Quem entra primeiro, sai primeiro, correto? E é justamente o contrário nas pilhas. Quem entra por último, sai por último. Eu só consigo acessar o topo da pilha. Pensem, por exemplo, até vou aqui no Google, né? Pilha de livros, ó. Olha só. Eu não posso chegar e pegar esse livro que está aqui embaixo. Eu tenho que pegar o livro que está lá em cima, senão eu vou fazer tudo desabar, entende? Por isso que é importante a gente ter essa noção de estrutura de dados. Por exemplo, filas, né? Fila, estrutura de dados aqui. A gente pode olhar a fila, ó, tem o desenho aqui, ele só remove a primeira posição, o númerozinho 1 aqui. Vocês conseguem entender isso? Tá claro para vocês? Exato, Python, o vulgo Python. Python é uma linguagem muito simples, cara, não tem muito mistério, tá? Aí nas listas, em Python vocês não vão ter tanto esse problema de se preocupar com isso. Mas existem dois tipos de listas que a gente chama, né? As sequenciais e as encadeadas. O que é uma lista sequencial? É uma lista que eu só ando para frente. Eu só ando para frente, só vou para frente, para frente, para frente, para frente. E é isso. A lista encadeada, existem dois tipos de lista, encadeada e duplamente encadeada. São listas que, de maneira geral, grosso modo, né, vocês podem ir tanto para frente quanto para trás. Eu tenho a informação de qual é o elemento anterior do que eu estou acessando e o posterior do que eu estou acessando, tá? Na fila, como eu falei, existem filas de prioridade, né? Pilha sai sempre primeiro, sempre sai o último, né? E nas árvores, aí entra a parte um pouquinho mais interessante e mais legal. É importante vocês terem na cabeça de vocês a figura de uma árvore, olha só, tree. Vou digitar aqui, pá, pegamos uma imagem aqui, né? E como é que é uma árvore? Uma árvore ela possui vários galhos, né? E esses galhos, eles acabam se bifurcando muitas vezes, correto? Ou até, às vezes, um galho ele tem várias divisões, né? E aí, se eu botar aqui em estrutura de dados,
galho, árvores, perdão. Olha como é que fica. Eu tenho um elemento que se divide em dois, e esse elemento que foi dividido, né, um desses que foi dividido, se divide em mais dois, e aí depois eu tenho esse outro elemento que se divide em mais dois, e é por isso que a gente chama de árvore, porque são como se fossem galhos. Vocês entendem isso? É claro para vocês? Vocês estão no chat? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Tem? Tá. Deixa eu te desmutar, Nanas. Pronto, pode falar. Qual dúvida tu tem, mano? Mano, tipo, eu estudei informática por um ano, mas até tenho meio que uma noção básica do que você está falando. Uhum. Mas na prática, assim, eu acho que a prática tipo, a teoria não tem como se baterem, porque mano, é muito complicado você entender Mas eu uma coisa vou. só Quando tu fizer os jogar pra. exercícios, eu te garanto que tu vai saber. Sim, Twister, com certeza. Com certeza. Bom, eu vou prosseguir Nossa, então. Se tu tiver qualquer dúvida, assim, específica, tu me diz, tá, Nanash? Twister também, a ok, Arne, mandou um ponto. tá? Ok, gente, vamos lá. Vamos seguir em frente aí. E vamos aqui. Enfim, as árvores, elas têm vários galhos. E, assim, não é muito comum vocês terem que usar árvores assim de maneira geral, tá? As aplicações de nível básico e médio, vocês não vão precisar trabalhar com isso diretamente, sabe? É uma coisa bem mais palatável. É só para vocês terem noção de que isso existe e, se quiserem aplicar uma solução mais elegante para alguns problemas, é legal. Eu aprovo, tá? E aí aqui a gente vem em alguns conceitos que vocês vão reconhecer futuramente, tá? Mas que em outras linguagens e, e aqui no Python são diferentes, tá? As tuples e os dictionaries. O que é uma tuple? Uma tuple é como se fosse uma lista que não muda. Eu não consigo mudar uma tuple. Uma tuple é uma lista constante. Eu não consigo adicionar um valor lá dentro. Entende? Então, se eu tiver, por exemplo, assim, lista de pessoas com permissão de executar um comando. Eu vou usar uma lista ou vou usar uma tuple? Vamos lá. O que vocês usariam? Não, eu usaria uma tuple. Né? É bem interessante. Porque o que acontece? Eu não quero que as pessoas possam mudar isso, entende? Eu quero que as pessoas elas simplesmente tenham acesso àquilo como aquilo é. É só um exemplo, né? Claro que existem maneiras melhores de lidar com isso. Mas a tuple, quando a gente tem uma coisa muito restrita, ela cabe, entendeu? Ela se encaixa. Exatamente, Nanash, isso mesmo. No outro caso, a pessoa poderia mudar. Já no caso, tipo, pode falar. Seria. Assim, na verdade tem um problema, né? Porque o VIP, o dono, ele tem que adicionar, né? Quando a pessoa compra. Então, teria que ser uma lista, na verdade, no caso do VIP. Sim, exato, exato. Entendi a tua pergunta. Sim, nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Perfeita, perfeita pergunta. Sim, sim. Exatamente. E é só tu que tem controle da tua VIP, né? É isso mesmo. Beleza. Vamos lá. Hold on. Não, perdão. Move on, né? E no caso dos dictionaries, a gente sempre tem um valor, né? Por exemplo, uma key, que no caso seria, por exemplo, nome, associado a um valor. Né? Por exemplo, nome
Qual que é o atributo associado a nome nesse caso? Júnior. Idade. Qual que é o atributo associado à idade? 19. Vocês entendem isso? É muito simples em tese, né? É tranquilo. E aí, só uma questão mais sintática mesmo no Python, tá? Muda de linguagem para linguagem, mas no Python especificamente, as listas elas são sempre cercadas por colchetes, né? Se vocês se lembram, colchetes são tipo isso aqui, ó, colchetes, tá? Colchetes, ó, colchetes. As tuples são cercadas por parênteses. Eu vou colocar aqui listas, tuples, dictionaries. Claro, importantíssimo. Eu acho super legal vocês terem um servidor de vocês para fazer teste, para vocês testarem as aplicações de vocês. Aí, olha só, que loucura. Eu vou vir aqui, vamos botar a mão na massa, né? Aqui, vou já criar um arquivo no meu VS Code. Agora preste atenção porque é aqui que a gente vai estar executando. Vou botar o nome de main.py. Por que tu bota main.py, Rasco? Porque eu quero. Eu posso botar samba do orangotango azul. .py. Eu posso botar, vou botar, entendeu? Botei, não tem problema, tanto faz, beleza? Aí o que que acontece? Vocês vão ver uma parada assim, sei lá, por exemplo, não se atende. Eu não vou explicar isso aqui porque vocês vão entender futuramente, tá? Daqui a pouco. Vocês vão ver uma parada tipo isso aqui, ó. Que recebe query. E aí vocês vão falar, Rasco, isso aqui é uma tuple. E aí eu falo, não, isso não é uma tuple. Ué, aí vocês vão, tipo uma foca assim, né? Ah, mas tá cercado por parênteses, né? Aqui, ó, tá cercado por parênteses, parênteses não era tuple. Isso aqui é uma função, gente. Na verdade, isso aqui é um método, que é a mesma coisa, basicamente, tá? Mas não é uma tuple, beleza? E é um pouco difícil no início vocês perceberem a diferença. Inclusive porque vocês nem sabem o que é uma função. Mas vocês vão aprender isso, tá? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí acerca do que a gente deu, que a gente estudou, né? Sobre variáveis. Vamos criar aqui um exemplo onde eu armazeno o nome da pessoa. E aí, isso aqui é uma função, ó, não é uma tuple. Isso é uma função, tá? O que é o input? O input ele vai esperar que eu ensine um valor e aí ele vai guardar, lembrando que esse sinal de igual que está aqui, ele é o sinal que representa receber em programação. Vou colocar anotadinho aqui. Está aqui, ó. Representa igual. Ele representa receber, ou seja, eu estou inserindo o dado que o meu usuário inseria aqui dentro. Ó. O cara vai ler no terminal. Digite o nome do indivíduo. E aí, o valor que eu colocar, ou seja, o nome que eu colocar, vai ser guardado dentro dessa minha variável nome. E aí eu vou sempre no meu programa acessar ela usando nome, tá? Que é o, o apelido que eu dei para ela, tá? Aí aqui embaixo, idade, recebe, input, qual a idade, tá? E aí vamos colocar endereço, input, qual o endereço, tá? Vamos lá, olha só. Vamos rodar, apertando o Ctrl F5 e olha ali o que está aparecendo aqui, ó.
digite o nome do indivíduo. Vamos digitar o nome do indivíduo aqui? Vou colocar Tupperware. Esqueço. Não dá pra ver direito, Nanash? Cara, eu tenho que lembrar onde é que eu mudo o tamanho aqui da parada. E... Ah, pronto. Tá dando pra ver melhor? Tu consegue ver melhor agora? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ah, sim, não, mas é que aquilo ali é comentário. Depois eu mando pra vocês o código. Eu escrevo o código. Sim, eu escrevo pra vocês o código, tá? Beleza? Beleza. Tá, eu vou aumentar um pouquinho mais pra vocês conseguirem ver mesmo, assim, até porque o código tá pequeno, né? Bom, vamos lá. Digite o nome do indivíduo. Vamos digitar o nome do indivíduo. Vou colocar aqui, sei lá, Forever, tá? Forever. Qual que é a idade do Forever? 16 anos. Digitei 16 aqui. Qual o endereço? Vamos botar Avenida Castelo Branco. Não é o endereço dele, tá, gente? Ok, meu programa acabou, porque eu não fiz nada com essa informação. Eu enfiei ela, sei lá onde, e acabou. Meu programa foi. Acabou. Então, assim, qual que é a nossa conclusão? O programa ele é executado sequencialmente, linha por linha, né? Linear. Aí sim, que bom que melhorou. Mas agora, gente, como é que eu faço, como diabos eu faço para conseguir transmitir essa informação ou lidar com essa informação de uma maneira mais produtiva? Como é que eu posso expor isso para o usuário? Vamos dar um exemplo. Como é que eu posso descobrir em que ano o cara nasceu? Né? Vamos lá. Como é que eu descobriria o ano que o cara nasceu? Eu tenho que pegar a idade que ele me informou, né? E diminuir essa idade, né? Do ano que a gente está agora, correto? Grosso modo. Né? Então eu botaria aqui, ó, ano de nascimento. Lembrando que não pode ter espaço entre o nome da variável. 2021 menos a idade. Vamos tentar? Vamos tentar? Eu vou comentar essa linha aqui, essas duas linhas aqui, ó, só para a gente ir direto para a idade, para vocês verem o que vai acontecer, tá? Ó, vou colocar aqui idade 16. Executei e botei 16. Meu Deus, deu um erro. O que aconteceu? Asco? O que é isso? Né? Unsupported operand types. 4 inch and str. Str é string, tá? O que isso quer dizer? Eu não posso usar um operador que nem o sinal de diminuir com uma string, com um texto, porque quando o meu usuário ele insere um valor, ele não está inserindo um número por mais que o cara coloque um número. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui, que é como a gente escreve texto, é diferente. Isso aqui é diferente disso aqui. O número 21 em texto, em valor, em variável de texto, é diferente do 21 numérico, que é um número inteiro. E por isso está dando erro. Como é que a gente resolve isso? A gente vem aqui, digita int, entre aspas, em volta da variável aqui, ó, e a gente usa uma função que converte a idade para um número inteiro. Ó. Vocês entenderam? Executando isso aqui, olha aqui, não deu erro. Vamos printar o ano que o cara nasceu? Print o ano que o indivíduo nasceu foi. Meu Deus, Rasco, como é que eu escrevo a variável agora? Vem aqui dar um espacinho, mais, e aí coloca aqui, ó, ano de nascimento. Vamos executar de novo.
16. Meu Deus do céu, Arrasco. E agora? Mesmo erro. Põe entre parênteses aqui e faz a mesma coisa, só que ao contrário. Converte para string ao invés de converter para inteiro que nem tu fez antes. Vamos executar de novo. Sim, gente. Programação é teste. Teste, teste, teste. Pronto, ó. A pessoa nasceu em 2005, gente. Tá? Ele fez o cálculo pra gente. Beleza? Então, vamos deixar isso aqui mais bonitinho. Uau, mágica, né? Mágica. Ele fez o cálculo pra gente. Vamos fazer isso aqui de um jeito mais bonitinho. Olha só. Tem um jeito da gente não precisar fazer isso aqui, tá? A gente não precisar fazer isso aqui. De fazer a conversão para string. A gente vem aqui no início do nosso print e coloca um Fzinho. O que esse Fzinho significa? Format. É formatar. Ele vai formatar tudo que a gente sinalizar aqui, que é uma variável, para o valor daquela variável em texto, em string. Ou seja, se eu ver aqui, entre chaves, e colocar ano de nascimento, olha o que vai acontecer. Deixa eu só colocar um espacinho aqui. Aí, beleza. Vou colocar qualquer nome, idade 16, endereço qualquer um. Ó, funcionou. Da mesma maneira, ficou mais claro, mais bonito, mais rápido de fazer, né? O código ficou mais claro, tá? Então, agora vamos voltar àquilo que eu falei, né? Vamos deixar isso aqui bonitinho. Como é que a gente deixa isso aqui bonitinho? Vamos digitar qual que é o nome do cara, né? Aqui, ó. O ano que o A, né? Pra diferenciar aí. Vamos colocar agora o nome aqui dentro, né? Nasceu, foi em, né? No ano aqui. E aí a gente coloca um pontinho, sei lá, né? Um contra barra N. Por que contra barra N? Não sei se vocês sabem, mas sempre que vocês dão um enterzinho no arquivo de texto e aí vocês vão para uma linha nova, tipo agora assim, ó, tô nessa linha aqui, vem para a linha de baixo. Isso aqui é um contra barra N, tá? Que o computador lê lá para vocês, tá? Então vamos lá. E aí aqui, vou botar o nome do cara, da pessoa, né? Mora, também mora em, e aí vamos colocar aí o endereço da pessoa aqui, ó. Foi, né? Prontinho. Vamos executar isso aqui para ver no que vai dar? Ó, até vou limpar o terminalzinho pra gente aqui antes. Ó, limpei para ficar mais bonitinho. E vamos colocar o nome aqui. Pedro Lucas, o nome, né? A idade é 42 anos, por exemplo, e mora em, sei lá, Salvador, sei lá. Não é um endereço, mas sei lá, um lugar que o cara mora. Ó, o ano que o A. Pedro Lucas nasceu foi em 1979, velho pra caramba. Pedro Lucas também mora em Salvador. Olha só, coletamos informações do usuário e ainda assim a gente conseguiu utilizar elas para transformar em alguma coisa, né? A gente fez uma operação aqui e gerou alguma coisa. Vou comentar esse trecho do código aqui, né, para mandar para vocês depois. Lembrando que para comentar um trecho é só dar 3 aspas duplas, né? E aí vamos para o próximo exemplo, que seria o exemplo das listas, por exemplo, tá? Vou criar uma lista aqui, que vai ser minha lista, o nome, super criativo. E aí, não, aqui ó, eventos, staffs, eventos. E aí a gente tem quem
de staff em eventos. Sei lá, a Aine, o Sherlock, sei lá, o Dark, quem mais? Saitama. A gente tem uma lista aqui, gente. E olha só, vamos lá. Eu quero escrever o nome do Saitama. Eu quero pegar a posição que está o Saitama e escrever. Como eu faço isso? Né? Não tá além dos seus conhecimentos, não, cara. Vamos lá, continua, prossiga. Não desiste. Como é que a gente escreve isso? Como é que a gente vai representar o Saitama? A gente vai colocar aqui Staff Eventos. E aí, qual que é a posição dele? 1, 2, 3, 4 na lista, né? Não. Não é a posição 4, pessoal. A posição 4, na verdade, é a terceira posição. Porque a primeira posição em programação de um array sempre é a posição 0. Que isso, gente? Não, claro que não, gente. Vocês vão aprender isso. A primeira posição de um array sempre é a posição 0. Então, se eu quero acessar o Saitama, que é o quarto, eu coloco a terceira posição. E vamos ver se vai printar, ó. Vamos fazer daquela mesma maneira de antes. Aqui, ó. Botar aqui. Vamos botar entre aspinhas aqui, um F aqui fora. E aí, o staff que eu escolhi é o... E aí, vamos lá. Saitama. Foi justamente do jeito que eu falei para vocês que ia ser, que ia funcionar. Vamos fazer uma coisinha mais interessante? Vamos, né? Aqui eu vou digitar um negócio que é o import, tá? O que é esse import? O import é para a gente importar funções de bibliotecas que vêm do Python, né? E aí eu vou importar essa biblioteca chamada random. O que a biblioteca random faz? Ela ajuda a gente a gerar qualquer coisa aleatória. Por isso que o nome é random. Não é a random do Discord que a gente conhece. É outra coisa, tá? Vamos lá. Como é que eu vou usar isso aqui? Bom, primeiramente, se os 5 staffs de eventos estivesse por último, eles estariam na posição 4. Já... Exatamente. Perfeito, Arne. Isso mesmo. Vamos gerar um número randômico aqui? Vamos? Beleza. Ó. Primeiro, para eu gerar um número randômico, eu preciso acessar essa função que é o randint aqui, ó, randint, tá? E aí eu crio uma variável para armazenar isso aqui, tá? Exatamente. O que eu faço agora, tá? Eu vou vir aqui, beleza? E vou gerar, sei lá, um número aleatório que recebe randint de 0, né, até o nome da minha lista. Até para isso, na verdade, eu já preciso ter a minha lista instanciada. Perdão, gente, calma aí. Aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? Ele vai gerar um número randômico de 0, que é a primeira posição, que é onde começa, como vocês estão dizendo, tá? Que é exatamente esse raciocínio. Até a nossa lista de staffs de evento, só que o tamanho dela. Olha só. Length, perdão, é length, tá? Em Python a gente diz len. Len é de length, length é o tamanho, ou seja, a gente vai gerar um número randômico de 0 até o tamanho na nossa lista de staffs de evento, e aí a gente vai estar pegando esse número randômico aqui e colocando na posição que a gente vai estar acessando, que vai de 0 até o tamanho. Exatamente, baseado no N de pessoas que estão na nossa lista de staff. Isso mesmo, Nanash. Vamos botar mais gente aqui para testar? Sei lá, o Cizin, o Ackerman, não sei, que tem mais alguém na staff? O Nanash. Beleza, ok.
Eu vou printar aqui também o número de pessoas que estão na staff de evento, né? Tem, ó, LAN staff de eventos, né? Pessoas na equipe de eventos, correto? E aí aqui embaixo a gente vai dizer uma pessoa aí aleatória. Lembrando que é bom sempre a gente dar uma espaçadinha aqui, tá? Eu até vou deixar os prints todos juntos para não confundir vocês no código, tá? Ó, tem uma realocada aqui e aí dei uma espaçadinha aqui, tá? Vou fazer isso aí e vou puxar o rangente para cá para ele ficar tudo junto, os números aleatórios, beleza? Vamos executar isso aí. Olha aqui, tem 7 pessoas na equipe de eventos. Tem 7 pessoas, é verdadeiro isso? Vamos ver? Aine, Sherlock, 2. Dark, Saitama, 4. Sizin e Ackerman, 6. Nanashi, 7. Nanashi ficou sozinho aí, mas tem 7, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Pai tá chato, que isso, Nanashi. Dedicado, dedicado. E o staff que a gente escolheu foi o Sizin, aleatoriamente aí. Então a gente conseguiu gerar um fenômeno randômico, né, aleatório, com uma facilidade até, né, gente? Não foi tão difícil assim, né? Espero que vocês não tenham achado difícil. Tem código, mas isso aqui vocês aprendem, tá? Tem vídeo, vai ficar gravado isso. O importante é vocês saberem que existe um raciocínio por trás disso e como implementar depois, tá? Lembrando que isso tudo que eu tô falando para vocês tem na documentação. Se eu ver aqui lists Python, ó, lists Python, cara, tem tudo aqui explicadinho, ó. O cara falando de fruta, ó, banana, maçã, cherry, sei lá o que que é. Pode falar, Nanash. Quer falar pelo microfone, mano? Pode ser? Tá, vou te desmutar aí. Vamos lá, vamos falar. Nesse tempo eu vou Cereja. sair aqui para beber água e voltar. Mas enfim, tipo assim, a gente vai usar isso tudo só aqui no server ou em outras coisas? Tu pode usar isso em qualquer coisa. Qualquer aplicação que Tá, tu quiser mas tipo, fazer. a gente que tá aqui na. Não, sim, entendo, mas a gente que tá trabalhando aqui nessa staff de Gringotts vai trabalhar só só pro server ou vai ter, tipo, trabalhar em outras coisas As também? coisas da equipe de Gringotts vão ser para o servidor. Entendi. Eu acho que esse assunto é mais para reunião, mas, tipo, vai ser voltado para o servidor, Uhum. tá? Mas, assim, é claro que a gente vai mexer em coisas que não tem nada a ver com o servidor, né? Para ajudar o servidor, tá? Entendi. Vou te mutar aqui de novo, tá bom, Nath? Tá, enfim, vamos lá. A gente falou agora, né, de listas. Vou comentar de novo aqui, e aí agora eu não vou ficar no mesmo arquivo, eu vou para um outro arquivo aqui que eu já deixei até criado, para deixar de exemplo para vocês aí, tá? Que é esse aqui. Eu esqueci como é que é o comando que deleta essas porcaria aqui. Mas tá aqui, ó. Eu criei aqui uma função que vocês não precisam saber como é que mexe nisso aqui, tá? Por favor, tá? É só para explicar para vocês a estrutura de dados, beleza? Eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui, nessa funçãozinha aqui, eu vou time import sleep. Opa. Aqui. Lembrando só uma coisa, né? No Python, sempre que a gente tiver uma coisa que tiver dentro de um bloco, né? A gente dá um tabzinho. Vocês apertam tab e vai dar um espacinho, tá? É muito importante que esteja organizado desse jeito, senão no Python não roda, tá? Por que eu botei esse sleep ali em cima, tá? É porque ele vai esperar um tempinho, tá? Eu vou botar para esperar meio segundo aqui para refazer a ação, tá? E aí eu vou botar para ele printar aqui antes de ele pausar, tá?
Essa função sleep ela pausa a execução do programa. E aí eu vou botar aqui, ó. Coloquei, não, tirei, né, o item J da minha fila. E aqui ele vai botar print f, coloquei o item I na minha fila. Por quê, gente? Olha só. Isso que eu estou usando aqui se chama laço de repetição. Os laços de repetições, eles são usados para a gente repetir uma ação múltiplas vezes. Por exemplo, tá? Aqui eu quero colocar vários itens de 0 a 10, tá? Tá 11 aqui, mas ele vai de 0 a 10 nesse caso, tá? Dentro da minha fila. Então eu uso um laço de repetição, um for, tá? A gente vai ter aula de for, só estou mostrando isso para. Então, Nanash, a gente vai ter reunião daqui um tempo, mano. A gente vai ter reunião daqui 15 minutos. Então eu acho melhor tu não ir. Não, mas vai ter reunião, cara. Eu mudo o horário na próxima semana, tá? Mas fica aí essa semana. Falo com o Natan depois. Enfim. Beleza, vamos lá. Aliás, fala com o Natan, caramba, né? Vocês deviam ter me dito que tinha move. E aí. Eu ia tentar flexibilizar, mas vocês disseram ok, né? Então, fiquem. Enfim, e aí ele vai esperar 0,5 segundos aqui para fazer cada uma dessas ações. Vamos executar isso aqui. Deu um erro from partially initialized query biribi from queue import query cannot import queue from partially initialized. Ah, tá. Calma aí. Nesses casos, pessoal, a gente vem aqui, copia o erro. Quando vocês não sabem, calma aí. E vão num sitezinho, isso é importante vocês aprenderem também, tá? Um sitezinho chamado Stack Overflow, vocês vão ver até que vai aparecer aqui, tá? E vocês não vão saber tudo, tá? Já avisando. Tá? E aí aqui vai ter com certeza alguém avisando. E olha só que legal, tem um cara avisando ali que Kiwi é minúsculo. Aqui eu vou botar minúsculo. Import Kiwi. Que recebe Kiwi. Vamos ver se resolve. Não. Vamos no Stack Overflow de novo. Procurar o erro. Attribute error, partially initialized modeler. Tá. E aí é aí que eu entrei para vocês dizendo que vocês deveriam saber inglês. Né? Porque vai ser importante para vocês conseguirem pesquisar sobre isso. Pygame modeler. Pô, acho que isso aqui é um erro de importação, cara. Deve ser erro na minha biblioteca isso aqui. Bom, depois eu corrijo isso, tá bom, gente? Depois eu vou ver isso aqui e eu mando o código para vocês. Mas é importante vocês terem isso na cabeça de vocês, tá? Que as filas elas funcionam dessa maneira. O que iria acontecer aqui, tá? Eu iria colocar na minha fila várias vezes um número de 0 a 10, tá? E eu iria tirar um número dela de 0 até o tamanho dela, ó. Que size aqui, tá vendo? E aí ela iria ficar vazia no final, tá? Basicamente isso que iria acontecer aqui, beleza? Vocês têm... Não, é que tipo assim, ó, o que acontece? Existe, isso aqui eu vou explicar para vocês já isso, ó.
Vocês podem ver que antes estava assim, ó, from query, import query, tá? O que que rola? Query é uma classe, tá? É um arquivo, query. Dentro do Kiwi, se a gente apertar um pontinho, tem várias coisas aqui dentro que a gente pode fazer com ela. Tudo isso aqui é coisa que a gente pode fazer. Tudo isso é método que a gente pode usar na Kiwi. Tá vendo? Aí o que que rola? Eita, o que que eu fiz aqui? Aqui dentro, tem uma classe chamada Kiwi. Ó. E aí eu dei o nome desse bagulho aqui, né? De que eu criei uma variável chamada que, e aí eu coloquei, né, uma fila dentro, que é o Kiwi. Entendeu? E por conta disso, né, não lembro por quê, tá dando erro, mas como eu falei, eu vou procurar a solução dele e vou avisar para vocês. Mas é importante vocês terem visualizado que programação, de uma maneira geral, é como fazer uma receita de bolo, tá? A gente tem um algoritmo que, assim, receita de bolo é um algoritmo, gente. Não sei se vocês sabem, mas é como se fosse um programa para fazer bolo. E aí a gente tem uma sequência aqui ensinando a fazer alguma coisa. Por exemplo, nesse caso aqui, escolher uma pessoa randômica, né, da nossa parada, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Vou vir aqui nesse outro arquivo aqui. E vamos dar um exemplo de tuple. Vou botar na minha tuple aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou tentar colocar um valor aqui dentro da minha tuple. Olha o que vai acontecer. Deu erro. Ele não executa. Aqui, ó. Não dá. Ele não tipo, eu não consigo colocar coisas dentro da minha tuple, tá? A minha tuple ela é constante sempre. Vocês conseguem entender isso? Elas são imutáveis. Gente, eu acho que assim, por hoje de aula é isso. Não tem mais muita coisa que. Quer dizer, tem, né? Mas pra gente explorar isso, a gente precisaria de mais alguns conteúdos que vão vir ainda, tá? E é isso, gente. Eu vou parar aqui a gravação. Calma aí.